E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem especial, então convido todos a prestar muita atenção no relato de uma soldado que fugiu da tropa norte-coreana. Ela foi entrevistada junto com uma ex-contrabandista do país que vendia itens contrabandeados da China para sobreviver. E sabe o que elas têm em comum? Um passado de violação. Eu não posso falar a palavra para não ser punido pela plataforma, mas elas tiveram suas intimidades violadas por soldados, cada uma dentro da sua realidade. Elas vão contar com muito detalhe como tudo aconteceu. Você vai saber como soldados que não são da elite formam a sua própria tropa do prazer sem que o ditador saiba. Elas também vão contar o caso de mulheres que perderam os movimentos do corpo de forma brutal depois dessas violações, e até mesmo as que não aguentaram e ceifaram a própria vida. Tem até uma delas que conseguiu exterminar uma tropa inteira de comandantes depois que teve sua intimidade violada. A história é impressionante. Na verdade, a entrevista inteira é impressionante e eu nunca havia assistido um depoimento assim de refugiados da Coreia do Norte. Agora sim, você vai ter uma noção completa do que é ser um militar ou um cidadão que precisa vender produtos contrabandeados para ter o que comer dentro da ditadura de Kim Jong-un. Eu dublei essa entrevista inteira para que você possa assistir no maior conforto possível. Então peço apenas um like bem caprichado no vídeo e quem não for inscrito, se inscreva, porque estou trazendo bastante história como essa. E enquanto sigo com a matéria, me fala o que você faria se fosse um cidadão norte-coreano. Arriscaria a vida para fugir de lá? E uma pergunta que faço em vários vídeos sobre a Coreia do Norte. Se fosse oferecido um salário de 35 mil reais mensais e mais todas as despesas de moradia e comida pagas, você aceitaria se mudar para lá? Por quê? E caso positivo, por quanto tempo acho que aguentaria ficar no regime de Kim Jong-un? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Olá pessoal, meu nome é Steve. De acordo com um relatório publicado recentemente pela OECD, a Coreia do Norte é um dos piores países do mundo em termos de violações aos direitos das mulheres. Então, saímos para investigar e ser os primeiros a saber o que está acontecendo na Coreia do Norte, a partir de um grupo de mulheres desertoras norte-coreanas. Agora, o que você está prestes a ouvir pode ser perturbador, mas acreditamos que é importante que suas histórias sejam ouvidas. Então esperamos que você realmente escute o que elas têm a dizer até o fim. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço por me receber aqui. Quantos anos você passou na Coreia do Norte? Passei 35 anos na Coreia do Norte. Tinha 38 anos quando escapei de lá. Quando você estava na Coreia do Norte, tinha alguma ideia do que significava direitos das mulheres? Ou não sabia? A expressão direitos humanos nem sequer existe na Coreia do Norte. Então, o que significa nascer mulher na Coreia do Norte? As mulheres é que têm que ir ao mercado e ganhar dinheiro para sustentar seus maridos e filhos. Nesse caso, não seria possível argumentar que, já que as mulheres têm controle econômico, elas enfrentam menos discriminação ou abuso? Como as mulheres têm que fazer de tudo, acabam enfrentando essas situações ainda mais. 80 a 90% dos negócios na Coreia do Norte são ilegais. Não se pode vender mercadorias estrangeiras no mercado, mas essa é a única forma de ganhar dinheiro. Então as mulheres têm que subornar os oficiais do governo para vender essas mercadorias. Como assim? É por isso que as mulheres acabam sendo tratadas como cidadãs de segunda classe. Da minha própria experiência contrabandeando e vendendo produtos, eu vi oficiais puxando as mulheres pelo cabelo. Em público mesmo, com eles todo não mundo se importam. vendo? Batem até nas idosas. Na sociedade norte-coreana, com que frequência um homem bate em uma mulher? Quando se trata de bater em uma mulher, os homens não hesitam nem por um segundo. Na Coreia do Norte, quando uma mulher é agredida por um homem, ela não é vista como a vítima. O povo diria, você deve ter feito algo para irritá-lo ao responder para ele, ou você não teria apanhado se tivesse ficado calada. Além disso, existe um ditado que diz: as mulheres e as vassouras devem ser batidas de vez em quando, para voltarem ao estado original. Isso quer dizer que é preciso bater nelas para que voltem à razão. Na verdade, eu estive no exército norte-coreano. Depois de terminar o ensino médio, servi no exército por 10 anos. Eu tinha um namorado naquela época, que também servia no exército.
Mas como fui liberada do exército antes dele, depois de sair, tive que ganhar a vida trabalhando em um mercado local. Quando eu vendia produtos, precisava ser amigável com os clientes para convencê-los a comprar. Mas os homens norte-coreanos não aceitam isso. Por que você está flertando e sorrindo para outros homens? E se eu dissesse preciso sorrir, ele me bateria. Por que você está respondendo? Como ousa? Nem estávamos casados. Apenas estávamos noivos naquela época. Depois da agressão, fui até meus pais e disse que não achava que poderia me casar com aquele homem. Mas meus pais disseram, as mulheres devem ser as tolerantes. Por causa disso, acabei ficando com ele por mais 1 ano. Durante esse tempo, quase fui exterminada de tanto apanhar. Os homens norte-coreanos realmente gostam de beber e ficam violentos quando estão bêbados. Quando estão bêbados, batem nas mulheres. Eles te esbofeteiam, puxam seu cabelo e te chutam. Você já testemunhou essa violência? Vi uma mulher do meu apartamento cair do 4º andar do prédio, porque o marido dela não parava de agredi-la. Ela tentou escapar. Lembro que naquele dia estava nevando. Ela disse: "Prefiro saltar e ceifar minha vida a ser exterminada de tanto apanhar." Então, ela pulou do 4º andar, e por sorte, havia muita neve no chão. Quando as pessoas caem, os homens tendem a ter a parte superior do corpo mais pesada e caem de cabeça, enquanto as mulheres tendem a ser mais pesadas na parte inferior. Foi quando descobri isso. Quando ela atingiu o chão, foi o quadril que tocou o solo primeiro. Então ela sobreviveu? Ela sobreviveu, mas ficou paraplégica. Desde então, precisa de muletas para se locomover. Mas viveu e ainda mora com o marido. Por que batem tanto nas mulheres? Gosto de pensar que os homens norte-coreanos são vítimas do sistema. O sistema é de tal forma que tudo é controlado pela autoridade e o homem tem a última palavra em casa. Todos os homens que são mandados no trabalho acabam descontando todas as suas frustrações nas mulheres dessa forma. É assim que vejo. Provavelmente 80% da violência vem do álcool. Os homens norte-coreanos não são tão cruéis a ponto de bater nas mulheres sem motivo. O governo norte-coreano é o responsável por fazer os homens agirem dessa forma. Isso é um problema sistêmico. Na sua opinião pessoal, qual é o problema mais grave das mulheres na Coreia do Norte? Acredito que o problema mais grave é a violência íntima contra as mulheres. Porque eu estava no exército e nossa divisão tinha apenas mulheres soldadas, 120 delas. Todos os nossos superiores eram homens. Um capitão chamava as soldadas para o quarto dele toda noite e violava suas intimidades. Você testemunhou isso pessoalmente? A todo momento. Além disso, não tínhamos computadores na época, então em vez de fazer o trabalho em um computador, as soldadas eram chamadas a uma sala, uma por uma, e escreviam todos os relatórios à mão, conforme as instruções. Logo depois de me juntar ao exército, eu e outra soldada fomos chamadas a um quarto em um dia. Não tínhamos escolha. Então fomos. Enquanto a soldada e eu estávamos frente a frente escrevendo, um oficial se aproximou dela, colocou a mão na parte de trás da blusa dela, começou a acariciar o rosto, as pernas, esse tipo de coisa. E como você se sentiu nessa hora? Eu achava que ele estava sendo legal com ela. Nunca nos ensinaram sobre esse tipo de violação íntima na Coreia do Norte. Ah, ele realmente deve gostar dela. Isso era o que eu pensava. Alguns meses depois, ouvi dizer que ela ficou grávida. Mas espero que esses atos não tenham levado ninguém a ceifar a própria vida, né? Bem, havia uma soldada que foi violada repetidamente durante seu tempo de serviço. Deve ter sido um inferno para ela. E para piorar, ela foi desonrosamente dispensada e ceifou a própria vida no caminho para casa. Ela se jogou de um trem em movimento e se foi. Outra soldada que conheço também foi violada durante todo o seu serviço por seu superior. Então, um dia, enquanto estava em seu turno noturno, ela atirou em todos os seus superiores enquanto dormiam e depois ceifou a própria vida mirando na própria cabeça. Depois de exterminar todos os chefes? Sim, 30 deles. E depois ela ceifou sua vida. Isso é uma história real. Mas, uma vez que você volta à sociedade, depois do serviço militar, as coisas pioram. Sério mesmo? Sim, bem pior. Há um ditado na Coreia do Norte. Todas as mulheres são sujas na sociedade norte-coreana. Se quer alguém limpa, você deve escolher meninas pequenas. Mas você podia contar pra alguém que foi violada? Esse é o problema. De todas as mulheres que conheço que foram violadas,
seja no exército ou no trabalho, nenhuma delas tentou denunciar o problema. Isso é porque elas serão julgadas pela sociedade norte-coreana. Se entre todas essas mulheres que estão bem, você foi violada, significa que você é a idiota. Então a culpa é toda da mulher? Sim, é culpa dela, porque ela foi estúpida. A vítima não diz nada, enterra a questão. E uma vez que tudo fique enterrado, ela será elogiada por ser inteligente. O fato de ela ter evitado que os rumores se espalhassem a torna digna de louvor. Assim é a Coreia do Norte. É por isso que a expressão violação íntima não existe lá. Como é a saúde para as mulheres? Elas têm acesso a métodos anticoncepcionais? Vendemos preservativos no mercado, mas é ilegal. Todos os preservativos são contrabandeados da China e vendidos de forma discreta. Isso para os homens. Para as mulheres, na Coreia do Norte, chamamos de gancho, o que no exterior é conhecido como DIU. As mulheres norte-coreanas usam esses ganchos para evitar a gravidez e eles também são contrabandeados em grandes quantidades da China. Nos dias em que as garotas se formam no ensino médio e começam o serviço militar, seus pais fazem com que elas usem o gancho, porque eles não sabem quando suas filhas poderão ser violadas. Isso é algo que não dá para prever. Se alguém te violar nas montanhas e você ficar grávida, não há câmeras de segurança para rastrear os criminosos. Isso acontece com frequência? Claro, acontece o tempo todo, mas ninguém fala sobre isso. Nas prisões sul-coreanas, os violadores são tratados como escória e são violados. Na Coreia do Norte, esses criminosos nem sequer existem porque as vítimas não dizem nada. Elas têm que se casar, e não há como provar o ocorrido. Então, se você for violada, simplesmente carrega o sofrimento emocional pelo resto da vida. Se contar para alguém, o que vai ouvir será: essa mulher é indecente. Quem gostaria dela como nora? Existem outras situações em que as mulheres podem ser violadas? Muitas. No meu caso, costumava contrabandear artigos da China e vendê-los. Então, as mulheres, como eu, viajavam de trem com toda a mercadoria. Havia guardas de segurança, e eles não hesitam em apalpar as mulheres. Como as mulheres podem esconder itens pequenos, os guardas revistam, mas acabam tocando em partes íntimas. Eles apalpam os seios e decidem se a mulher é bonita o suficiente para se divertir com ela. Eles dizem: você tem uma boa aparência, ou seu rosto é bonito. E se encontrarem algo com ela, dizem: venha comigo. O que isso significa? Perdoamos você se nos der seu corpo em troca. O problema é que, devido às falhas de eletricidade, um trem de Pyongyang a Haesan, que tem aproximadamente 563 quilômetros, pode levar até 2 semanas. O trem para sempre que a eletricidade acaba, então você passa cerca de 10 dias com o guarda. As mulheres aceitam o que tiver de acontecer, pensando: se eu puder recuperar minha mercadoria, que é tudo o que tenho, mesmo que tenha que ceder meu corpo, não é culpa minha. Isso é o que as mulheres dizem a si mesmas. Como você quer que o mundo veja as mulheres da Coreia do Norte? Acredito que as mulheres norte-coreanas são estereotipadas como rudes e obstinadas. O que gostaria de dizer é que, para sobreviver na sociedade norte-coreana, as mulheres não têm outra opção a não ser agir dessa forma. Assim como as mulheres na Coreia do Sul, Estados Unidos ou Austrália, se as mulheres norte-coreanas vivessem em condições semelhantes, elas seriam iguais. Mas por ser tão difícil ganhar a vida e simplesmente viver, elas abrem mão de tudo como mulheres. É assim que o sistema da Coreia do Norte mudou as mulheres. Elas querem ser capazes de cuidar de si mesmas e viver como mulheres também. O que você achou dessas histórias? E tem gente que apoia esse regime, sabia? Eu vou colocar o trecho de um brasileiro defendendo com unhas e dentes países como a Coreia do Norte e outros com regimes ditatoriais. Gente, o socialismo deu muito certo para a classe trabalhadora, tá? O salto de padrão de vida nos países socialistas é imenso. Cuba é incomparável com os países do Caribe. Incomparável.
A qualidade de vida em Cuba, mesmo sendo um país pobre, bloqueado, fudido, é incomparável com os outros países que são capitalistas do Caribe. Mas a Coreia do Norte é um exemplo de um lugar comunista. Num lugar socialista. Socialista. É, socialista. Tá na transição, então. A Coreia está transicionando para uma sociedade sem classes sociais. Mas tem uma coisa que me assusta um pouco na Coreia do Norte, que é aquelas estátuas dos líderes, esse culto a alguém que eu nem sei quem é. Isso eu acho muito esquisito. Por que isso acontece? Deixa eu contextualizar isso. Bom, primeiro, só dar um exemplo. Culto de personalidade não é uma exclusividade de experiências socialistas, né? É só você observar a morte da rainha agora. Gente chorando, no metrô, assim, as fotos dela passando tudo repetido. Mas aí porque o cara escolheu se emocionar, né? Lá é meio que uma obrigação de cultuar o cara. Não é. Porque a Coreia, ela é muito rodeada de mentiras. Então todas essas ideias de não pode cortar o cabelo, não pode dobrar o jornal na foto do líder, não pode ter cachorro. Pô, mas as pessoas que foram lá dizem isso, né? Veio um cara que foi pra lá, veio aqui e falou que realmente não pode dobrar o posterzinho do cara lá. Ele tirou isso, com todo respeito, diretamente da bunda dele. Não, mas ele foi, a guia falou. A guia não falou, tenho certeza. Porque os caras que estudam na Coreia foram pra lá, fotografaram gente dobrando o jornal. Mas aí o cara vem e fala, não pode. Não fala. O cara desdobra. Isso é ridículo. Porque todo mundo que estuda a Coreia e foi pra lá, tentou aferir isso. Isso não é verdade. E o cara que morreu por causa do pôster lá? O cara que arrancou o pôster do hotel. E voltou em coma. Sabe de onde vem a maior parte dessas... Sabe de onde vem a maior parte dessas notícias? O cara voltou em coma. Não conseguiram verificar isso. E isso é ridículo. É ridículo porque não faz o menor sentido. Inclusive, aí falando a respeito do próprio Kim Jong-un, né? Que é agora o líder. Primeiro, ele não é o líder máximo. Ele não é um ditador porque ele não acumula funções. Lá na Coreia tem divisão de poderes. Ele faz parte, ele é líder de um poder e ele é eleito pela Assembleia, ele pode ter recall a qualquer hora. Os coreanos, né? Os coreanos veem no papel do líder um papel fundamental. Então, sim, existe um culto de personalidade muito forte lá. Só que a questão é, em momento algum, esse culto de personalidade, ele digamos assim, forçado. Essa coisa da Coreia, ela é uma via de mão dupla, né? Eu sei que indo lá pra Coreia você tem que parar na estátua. E aí voltando não dá pra saber nada que acontece na Coreia. Então, eu sei quando corrobora com uma narrativa, né? Corrobora com um pensamento. E não dá pra saber quando corrobora com outro. Mas é que tem vários vlogs no YouTube de gente que vai lá visitar. Eu vi alguns já. Filma. E aí eles mostram lá que se ele tirar uma foto e a estátua do cara sair com a cabeça cortada, eles mandam deletar e tirar outra. Eu nunca vi isso, mas eu já vi o cara, por exemplo, falando que, eu recebi o jornal aqui e eu não posso dobrar. O cara, ele só falou isso, sabe? Porque ele leu em algum lugar que não pode. Só que em momento nenhum você encontra documentação na Coreia falando que não pode. Não existe burguesia na Coreia. Mas os líderes são ricaços, não? Não. Eles têm acesso a coisas que a população não tem. Fato. Mas ricaços não são ricaços. E isso tudo da questão dos líderes serem ricaços é engraçado, porque se faz um paranauê imenso pra tentar provar isso, e nunca se prova, né? Essa galera tem acesso a coisas que a população comum não tem? Sim. Eles são ricaços, privilegiados que vivem no luxo? Não. Alguém conseguiu provar isso? Não. Isso tudo é por inferência, tá? Novamente, quem compõe a Assembleia? Trabalhadores. Não existe burguesia. Então é varredor de rua, é funcionário público, é professor, é agricultor, é gente que trabalha na construção civil. Essas pessoas trabalham na Assembleia, né? São eleitas de forma direta e a maior parte é eleita independente, não faz parte de nenhum partido. Agora dá uma olhada no que um norte-coreano radicado no Brasil fala do próprio país de origem. E me fala se você acredita mais nele ou no defensor do regime. Meus pais nunca sabiam que o Brasil era tão... tinha um pouquinho mais assim de viés de esquerda. Entendi. Então, minha mãe assim, não parece. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, parece, porque a colônia coreana é uma colônia que é muito reservada, é muito fechada. E é uma colônia que só fica... trabalha e vai pra casa, Recentemente, os jovens estão saindo mais, os jovens estão se aparecendo mais, igual o louco aqui, tá conversando contigo, se expondo mais. E eu falei pra minha mãe, tem bastante pessoas que têm viés de esquerda, tem bastante pessoas... Vai vir ódio pra cima, ela não acreditava. Aí eu falava assim, tem gente que usa a roupa da Coreia do Norte, tem gente que usa o uniforme da Coreia do Norte. Aí ela começou... ela não acreditava? Não acreditava. Ela falava que são loucos. E aí eu falo com pessoas mais velhas que sofreram o regime do Japão
quando o Japão, o Império Japonês e o regime socialista, e eles falam, são pessoas mal instruídas. A gente vive numa liberdade total aqui, a gente pode pintar o nosso cabelo de qualquer cor que a gente quer, tatua qualquer coisa que a gente quer, um Pokémon, um Pikachu, um Darth Vader. Lá eles não podem fazer isso, eles não podem ter óculos de lente amarela, essas coisas, não. Você vê claramente que essas pessoas são muito quadradas. E essas pessoas que ficam me trollando o tempo inteiro são trolleiros de armário, que ficam lá em casa trollando. Eu já fui na... Eu aposto que são crianças. Não, tem velhinho também. Tem velhinho também? Tem gente mais velha. Eu já fui na fronteira... Nossa, eu já fui na fronteira da Coreia do Norte 2 vezes pra almoçar. Porque lá na fronteira tem um parque que o pessoal solta pipa. E é um parque que eles acham que um dia, que quando as Coreias se unirem, vai ser um parque de reencontro. Tem um trem, o último trem que atravessou a Coreia para a Coreia do Sul, ele tá todo metralhado, ele fica lá. E na fronteira você tem restaurantes que literalmente atrás do restaurante tem uma janela toda com gaiola, toda fechada, e passa Humvee com metralhadora, tudo para não ter nenhuma infiltração das pessoas. Até que tem túneis de turismo, que foram túneis cavados pelo exército norte-coreano, de mais ou menos 1,40 m, porque eles planejavam que, se um dia eles invadissem a Coreia do Norte, ou os espiões, eles iam mandar pelos túneis. Então, toda hora acontece que o exército sul-coreano descobre túneis e eles vão lá e demolem. Mas eles têm alguns túneis para mostrar como é que se faz. E bem na fronteira, onde tem aqueles dois guardas que ficam um olhando pro outro de óculos escuros, ali tem um mirante que você consegue ver uma cidade da Coreia do Norte. Você pega um binóculos e você consegue ver assim, era uma cidade que a Coreia do Norte fez para mostrar que ali estava crescendo. Você pega aqueles binóculos gigantes que tem uma magnificação quase 200 vezes, você vê que é um prédio todo destruído, com janela quebrada, tudo vazio e nada. Aí você olha assim, começa a olhar para o campo, boi de carga com aquela charrete tipo anos 1950, 1940, e o pessoal tudo super raquítico. Assim, não tá bem. Dá pra ver que não tá bem. Aí as pessoas falam assim, eu falei pra ele hoje que teve um cara que falou pra mim, na Coreia do Norte todo mundo ganha casa de graça, todo mundo tem uma vida com carro. É mentira. Como é que vai sustentar um sistema que todo mundo tem casa? Não é verdade isso. Não, eles têm microfone nas suas casas, eles têm microfone se você escuta, eles têm gente que se você falar mal, eu falo, eles falam mal. Os caras se aí entregam. ele te levam. Aí você vai pra mina de carvão. Vai para uns trabalhos longe da família. Trabalho manual. Que falaram aqui também que você não pode simplesmente... Campos de concentração. Campos de concentração. Lá dentro não pode que nem a gente. Que, hoje vou pra Minas, vou pra Rio Grande do Sul. Impossível. Você não pode passear, você tem que avisar. Você não tem livre acesso pra qualquer lugar, pegar um carro e sair lá. Não, eu não posso sair daqui e ir pra minha casa agora. Não tem como. Você é delegado a tua tarefa pelo comando maior. O chefe tem o poder de tudo. Ele decide. O Estado é maior lá. Aí vem os lacradores de opinião falam, a gente tem que ter um Estado que controle tudo. Tá, vamos fazer isso. Vamos fazer que o Estado controle tudo. Eu dou porrada em todo mundo aqui. Eu sou o Estado maior. Eu vou controlar. Você vai limpar a privada, você vai limpar a cozinha. E eu que comando. E isso que acontece lá. Eles não pensam nisso. Eles não pensam que a gente tem uma baita liberdade. A gente tem uma liberdade de religião, a gente tem uma liberdade de pensar o que a gente quer, uma liberdade de decoração, o que a gente quer falar. Se eles estivessem protestando lá, eles iam pra mina de carvão? Depois de ver o depoimento dessas duas refugiadas, me fala o que você faria se fosse um cidadão norte-coreano. Arriscaria a vida para fugir de lá? E arriscaria a vida para se defender ou defender a honra de um familiar seu? E depois de saber de tudo que elas falaram, e se fosse oferecido um salário de R$35 mil mensais e mais todas as suas despesas de moradia e comida pagas, você aceitaria se mudar para lá? Por quê? E caso positivo, por quanto tempo acha que aguentaria o regime de Kim Jong-un? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto.
Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!